Bom, e olha só, gente, terminou a Piracema, que é o período de defeso em que a pesca de peixes nativos fica proibida. E para saber como é que foi esse período, fazer um balanço das operações, apreensões, como é que foi tudo, como que tudo aconteceu, eu converso agora com o capitão da Polícia Ambiental de São José do Rio Preto, o Luiz Otávio Cavalheiro. Capitão, obrigado por estar aqui com a gente, viu? Eu que agradeço a oportunidade de poder estar aqui e estar divulgando um pouco do trabalho da Polícia Ambiental e estar orientando também a população quanto às regras gerais de pesca. Né? Legal. Bom, vamos lá. Piracema acabou ontem também, né? Dia 28 de fevereiro. Ela vinha desde novembro, é isso, capitão? Outubro, final de outubro, começo de novembro? Exato. Né? Do dia 1º de novembro ao dia 28 de fevereiro é o período estabelecido como período de Piracema, que é o período de reprodução dos peixes. E nesse período, capitão, muitas apreensões, tem um balanço aí? A Polícia Ambiental já tem esse balanço? Temos sim, nesse período foram fiscalizados quase 8 mil pescadores, aliás, pouco mais de 8 mil pescadores, e tivemos uma apreensão aí de quase 4 toneladas de peixe apreendido. Esse peixe aí é doado para entidades quando... Esse peixe, quando a gente, durante a fiscalização, se esse peixe está vivo, ainda tem condições de ser devolvido ao manancial, ele é devolvido para que ele conclua a sua reprodução, né? Por estarmos no período de Piracema. Aquele peixe que não tem mais como ser devolvido, que já está em óbito, né? Nós doamos ele para instituições nas cidades ribeirinhas e também aqueles que têm condições de ser trazido, quando tem material adequado para trazer, nós trazemos para São José do Rio Preto e doamos para a PAI, para Renascer, para instituições que têm condições, asilos, que têm condições de utilizar esse pescado para alimentação de pessoas. 8 toneladas de peixe é muito peixe. Não, 8 mil pescadores. 8 mil pescadores. Isso, e quase 4 toneladas, é bastante. Bom, mesmo peixe. assim, 4 toneladas é muito peixe, né? Exatamente, é bastante peixe. Que peixes são esses que não podem ser pescados durante a Piracema, capitão? São os peixes nativos, né? Como exemplo, nós temos o dourado, o piau, o pacu, a piapara, o mandi. Esses são exemplos de peixes que não podem ser pescados durante a Piracema. Agora está tudo liberado, né? Agora... O senhor falou que tem alguns peixes que têm proibição permanente. Quais são? Sim, os peixes nativos ficam liberados a partir de hoje, né? A partir do dia 1º. Os que estão proibidos, estão na lista de extinção, né? É o jaú e a piracanjuba. Esses dois peixes são encontrados aqui na bacia do Rio Paraná. Eles não podem ser pescados. Então, o pescador pegou esse peixe, capturou esse peixe, tirou do anzol e imediatamente tem que soltar esse peixe. Jaú e piracanjuba. Exatamente. E o pintado? Eu ia falar agora. O pintado ele entrou o ano passado na lista de animais ameaçados de extinção como vulnerável. E nessa classificação ele seria proibida a pesca dele. Mas aí houve um estudo junto com o Ministério do Meio Ambiente Federal, estadual, faculdades, universidades, que entendem que a pesca desse peixe pode sim ser liberada. Então, foi feito esse estudo e por 24 meses está liberada a pesca do pintado, né, podendo ser alterado a qualquer tempo, mediante estudo técnico. Existe tamanho para pescar o pintado? Existe. Aliás, para todo peixe nativo, nós temos o tamanho. Né? O pintado, o tamanho dele é 90 centímetros. E nós temos que medir da ponta do focinho até o final da nadadeira caudal. Pois a trena lá mediu, deu 89 centímetros, tem que soltar o peixe. Então o pescador tem que ficar atento a isso. Tem que ficar atento a isso. Né? Se ele tiver pego fora da medida, ele está passível de autuação. O senhor falou então, jaú e piracanjuba não pode de jeito nenhum. Não pode. Se a pessoa não conhecer o peixe e pescar, ele pode alegar que não sabia, que... Ela tem que conhecer o peixe. Tem que conhecer. Pode até alegar, mas não é aceito, né? Porque a pessoa tem que conhecer da lei. Não existe desconhecimento da lei. Exatamente. Perfeito. Então ficou alerta aí, jaú e piracanjuba proibido o ano inteiro, para sempre, aí, pelo menos até que se revogue essa medida, né? É uma lei? O que é uma portaria? É uma portaria. É uma lista oficial do governo federal de animais em extinção. E aí, dos peixes que estão nessa lista, que temos na bacia aqui, são esses dois. E tem aqui jaú? Jaú é aquele grandão gigante, isso, não é? O jaú ele parece o pintado, ele é um pouco mais marrom e ele é maior, mais robusto, né? Ele é bem grande esse peixe.
E tanto é que a medida dele, quando ele era permitido, ele era a partir de 90 centímetros, assim como o pintado. Mas ele chega a 1,5 m, acho que até 3 metros de comprimento e pesando aí mais de 100 quilos. Aí só Rio Grande mesmo, né? No Rio Grande tem, no Rio Tietê tem dele também, mas a gente não ouve falar de pescar ele. É um peixe que realmente está ameaçado de extinção. Difícil encontrar. Difícil encontrar. A piracanjuba, ela tem no Tietê, no Rio Grande eu nunca ouvi falar de relatos de terem pescado lá. Pode ser que tenha também. No Rio Tietê eu já vi, já fiscalizei inclusive. Perfeito. Ô capitão, e apreensões de equipamentos, barco, motores, rede, isso como que funciona? Tem um balanço de quanto em equipamento foi apreendido? Nós temos um balanço, sim, que nem motores de barco nós apreendemos em torno de 41 durante a Piracema, né? Embarcações apreendidas foram 54 durante a Piracema. É legal essa pergunta, porque assim, toda vez que alguém é pego cometendo uma infração de pesca, ela tem os materiais que ela utilizou para a pesca apreendido. Se ela está fazendo uma pesca de barranco, utilizando ali linha de mão, molinete, carretilha, esse equipamento ele é apreendido. Se ela está embarcada, essa embarcação ela é apreendida também. Tudo que ele está usando é apreendido porque ele está utilizando para cometer uma infração administrativa ambiental, né, e também um crime ambiental. E esse material, o que é feito com ele? Esse material ele é depositado junto do batalhão e depois do processo, devido ao processo, findado o processo, se a pessoa é a primeira vez que acontece, esse material é devolvido para ela. Um réu primário. Um réu primário. Se ela já é reincidente, esse material ele pode ser dado o perdimento dele. Quando é dado o perdimento desse material, ele é doado para instituições. Recentemente doamos muitos barcos para o Lar de Jaci. Esse barco foi todo destruído, né? Então é levado no ferro velho, é prensado e ele é vendido como alumínio. E aí a verba é destinada ao Lar de Jaci, que utiliza para suas ações. No caso de motor, por exemplo, não vai destruir um motor, né? Às vezes destrói também, porque o motor de repente fica muito tempo parado, não tem função. Acontece também de nós doarmos, por exemplo, para faculdades que fazem pesquisa, que utilizam, prefeituras, tendo necessidade. São órgãos públicos que podem receber esse tipo de doação. Perfeito. E valor de multas, porque é aplicada multas, tem multas pesadas, né? Sim. Quando o pescador ele infringe a regra de pesca, né, a lei de pesca, ele sofre a sanção administrativa, que é a multa. A multa é R$1.000 pelo ato da pesca e mais R$20 por quilo de peixe. Então, se ele tiver com um peixe lá de 1 quilo, serão R$1.020 de multa. Além disso, ele comete o crime ambiental também de pesca. Esse crime é relatado à Polícia Civil, que vai fazer um inquérito, vai enviar ao Ministério Público e ele pode ser processado, julgado e condenado pelo crime de pesca também. Então, assim, são dois atos distintos, né? Além da infração pecuniária, tem a parte judicial, criminal, que pode também, né? Além da pena, receber uma multa judiciária. Muito bom. O capitão, uma dúvida que muitas pessoas têm, mesmo fora da Piracema, tem alguma modalidade de pesca que é proibida? O uso de rede, aqueles anzol de galho, isso ainda é proibido? Pesca submarina? Bem legal. As regras de pesca, né? Para o pescador amador, ele pode pescar tanto de barranco quanto embarcado, utilizando linha de mão, o caniço simples, que é a vara de pesca, né? Molinete, carretilha. Esses são os equipamentos que ele pode utilizar para a pesca, o pescador amador. Ele pode também fazer a pesca subaquática. A pesca subaquática ela só é permitida fora do período de Piracema e para a captura de peixes exóticos. Então, peixe nativo ele não pode capturar nenhum peixe nativo, só peixes exóticos. Não. Com arpão, Ele pode pescar com arpão, mas só peixe exótico. Peixe nativo não pode, de jeito nenhum. E mesmo que ele vá fazer a pesca de peixes exóticos, ele não pode utilizar equipamento de respiração artificial, né, para respirar embaixo d'água, e nem equipamento de iluminação. Lanterna subaquática, por exemplo, para poder enxergar ali mesmo, isso, né? Não pode ser Nutella, iluminação solar só e o arpão e respiração do pulmão. Existe essa modalidade? Tem gente que pesca assim? Existe, tem bastante gente que pesca, é uma modalidade bastante praticada aqui. Inclusive tem alguns que gostam, né, que praticam essa pesca de forma predatória, pescando o peixe nativo. Que daí é desleal, né? É desleal e é passível de autuação e crime também, né? E essas modalidades de anzol de galho, João Bobo, que o pessoal fala, tem até bomba, não sei se ainda usa-se isso, eu lembro que antigamente a gente ouvia falar muito, né? O anzol de galho, o João Bobo, ele é utilizado, mas ele é proibido para qualquer modalidade, isso, tanto para o profissional quanto para o amador.
O explosivo também, se utilizar de explosivo para a pesca é terminantemente proibido. Não é muito comum aqui na nossa região esse tipo de ocorrência, mas é terminantemente proibido. De forma alguma pode-se utilizar explosivos para a pesca. Rede e tarrafa. Rede e tarrafa são permitidos para os pescadores profissionais, artesanais, aquele pescador que vive da pesca. Então, ele precisa necessariamente viver da pesca. Alguns fazem a carteirinha e não vivem da pesca. Não, ele tem que viver da pesca, tem que utilizar a pesca para o seu sustento. Aí ele pode se utilizar de rede, pode se utilizar de tarrafa também. Ele tem que ter atenção para o tamanho de malha. A malha nos rios, né? O rio onde temos águas correntes, água lótica. É de 140 milímetros a malha da rede. A malha da tarrafa é de 80 milímetros. Nos reservatórios, a malha da rede é um pouco menor, se não me engano, 8 milímetros, e a malha da tarrafa, 7 milímetros. Então, tem essas regras. Ele pode utilizar o espinhel também, o pescador profissional, que vive da pesca. Só o profissional. Só o profissional. Espinhel é aquele que amarra e põe um monte de anzol e deixa em... É isso? Exatamente. Ele tem uma linha grande, que isso era proibido. E no intervalo de 40, 50, até 1 metro, ele coloca vários anzóis, ele coloca a isca em todos esses anzóis e deixa amarrado submerso. Então, ele deixa as duas pontas submersas. Não é um anzol de galho, o anzol de galho é proibido. Achei que o espinhel era proibido também. Mas só para profissional, ficando claro aqui. Exatamente. Para a gente encerrar, capitão, os requisitos para uma pessoa sair pilotando um barco, tem que ter... Quais são os requisitos? Primeiro, o barco ele tem que estar registrado na Marinha, né? Existe um registro que faz, tal. Então, normalmente o número da inscrição fica impresso na lateral do barco, o barco é dado um nome para ele e tudo mais. Além disso, quem vai conduzir a embarcação, ele tem que ter o arraiz amador, que a gente chama, que é a habilitação fornecida pela Marinha, né? Temos alguns despachantes que fazem esse trabalho, esse intermédio na Marinha para poder tirar essa habilitação. Ele estando habilitado e o barco regular, ele pode navegar e pode levar pessoas que não são habilitadas nesse barco. É importante lembrar que o uso do colete é obrigatório. Então, ele tem que ter colete na embarcação de acordo com o número de passageiros, de pessoas, né? Então, se tiver em 3 no barco, contando o piloto, ele tem que ter no mínimo 3 coletes dentro do barco. Para caso aconteça algum acidente, ele poder se socorrer da utilização do colete. Existe diferença de arraiz, por exemplo, para um barco de alumínio com motor de popa, para uma lancha, igual carro, dirigir carro, caminhão, ônibus, ou é um arraiz para tudo? É um arraiz, sendo amador, é um arraiz para tudo. Aí tem o profissional, né? Sim. Que aí tem níveis diferentes de condução. Mas para a condução aqui profissional, amadora, é só o arraiz mesmo, o arraiz amador. Normal. E aqui em Rio Preto tira arraiz ou é... Tem alguns despachantes que fazem isso, mas em Rio Preto nós não temos marinha. Aí ele se recorre à marinha, eu não me lembro a cidade agora. Mas normalmente aí onde no tem interior, rio, na aí, Capitania dos Portos. Também fugiu o nome da cidade. Parece que Barretos, eu não sei porque Barra Barretos Bonita. tem. Barra Bonita. Barra Bonita. Barra Bonita tem a Capitania dos Portos lá, que é na beira do Tietê, e lá eles fazem essa documentação. É o mais próximo de Rio Preto. Tá certo. E é um processo difícil, caro? Ele não é barato porque você tem que ter as horas de navegação, né? Então tem a parte teórica, não é difícil, a parte é como se fosse uma habilitação mesmo de carro, né? Que tem quando ele entra num canal, por exemplo, o Rio Tietê, nós temos um canal de navegação comercial lá, né? Então tem como que ele entra no canal, se ele está indo, se ele está voltando, para conhecer as regras aí de navegação. As embarcações que têm preferência, que não tem. Por exemplo, a embarcação à vela ela tem sempre preferência, porque ela depende do vento, ela não tem motor. As grandes embarcações têm preferência sobre as pequenas embarcações. Se a gente está em rota de colisão, para que lado que eu tenho que desviar? Ele desvia sempre para a direita, o condutor, né? Então, está vindo um de frente comigo, né? Eu vou desviar para a minha direita, ele desvia para a direita dele, são lados opostos. Então, tem várias regras que precisam ser conhecidas. Bacana. Questão de bebida alcoólica, a gente sabe que o pessoal sai para pescar e gosta de tomar uma cervejinha, cachaçinha. Como que funciona? É igual o carro? Tem bafômetro se a polícia ambiental de repente aborda? O responsável pela fiscalização da habilitação é a Marinha, né? Mas se a polícia ambiental ou qualquer policial verificar que consumiu bebida alcoólica e é visível isso, leva-se a pessoa, o condutor, para a delegacia para que seja feito um registro. E até aproveitando, quando está conduzindo a embarcação, o cidadão está conduzindo a embarcação e ele não tem habilitação,
Isso está previsto na lei de contravenções penais, é uma contravenção penal. Então, ele pode e deve ser levado à delegacia para que seja feito o registro pelo delegado e ele seja processado. E o material apreendido, o veículo, o barco, o motor, pela Polícia Civil, porque não é uma infração administrativa, né? Está na lei de contravenções penais. O delegado de polícia ele pode e deve apreender e, às vezes, depositar para a pessoa, né? Mas aí é a autoridade de polícia judiciária. Então não dá para sair ali na náutica, já comprar um barco, pôr na carretinha e pescar, dá. Tem que cumprir as regras. Assim como as regras de condução de veículo automotor, né? Para sair a remo, precisa da arraiz também? A remo não precisa do arraiz. A remo não precisa do arraiz. Não. Aí, Eude, aí já dá para ir pescar sem o arraiz. Jet ski, está me perguntando aqui. O jet ski, sim, precisa de arraiz. Inclusive, o do jet ski ele é diferente, ele é motonáutico. Então, temos o arraiz. Foi muito boa pergunta agora, né? Antigamente, o arraiz amador ele servia para todas as embarcações, inclusive para o jet ski. E aí, de um tempo para cá, mudou isso. O jet ski ele tem uma habilitação própria, que é motonáutica, né? Como se fosse uma motocicleta náutica. Como na lei de trânsito, né? Nós temos a motocicleta, temos o carro e a habilitação é diferente, na água também. Nós temos a moto aquática e as embarcações, a habilitação é diferente. Mesmo para um lazer, assim, dá aquela voltinha que a gente sabe que o pessoal dá, vai nos ranchos aí, dá aquela... Se a polícia pegar... Se a polícia pegar, fiscalizar a parte de habilitação. Mas a responsabilidade da fiscalização é da Marinha. É da Marinha, isso não é a Polícia Ambiental. Não é a responsabilidade da Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental faz de forma subsidiária, apoiando a Marinha, claro. Mas a responsabilidade é da Marinha. E em represa, isso vale para água fechada, mesmo que for uma represa grande, assim, mas para não área aberta? Rio, por exemplo. Pública a represa, vale também. A não ser que tenha uma represa particular dentro de uma propriedade rural, a represa é dele, então, sim, nem entrar na propriedade para fiscalizar. Só que se acontecer qualquer tipo de acidente, né, isso vai ser responsabilizado, né? Exatamente, vai responder. Tá certo, gente. Tá aí o capitão Luiz Otávio Cavalheiro, da Polícia Ambiental. Alguma pergunta, alguma dúvida a mais? Tá bom. Capitão, quer falar mais alguma coisa? Deixamos passar alguma coisa? Eu acho que é isso daí, né? A pesca está aberta a partir de hoje. O que é importante é tomar muito cuidado, né? Capturar os peixes no tamanho adequado. Então, cada peixe tem sua medida. Eu me lembro de cabeça aqui, né? Onde que as pessoas podem pesquisar isso? Tem algum site? Olha, no Instagram da Polícia Ambiental, nós colocamos lá alguns peixes, os peixes mais conhecidos, né? Mais pescados na nossa região. Nós temos isso. E se quiser ligar na Polícia Ambiental também, nós temos a listagem lá, ou ir lá pessoalmente. Qual que é o telefone? Quer deixar o telefone, capitão, da PM claro, aí no ar? É o 3201-3600. 3600, tá aí. Estou recebendo outra pergunta aqui, questão de isca. Alguma isca é proibida para se pescar? Fora do período da piracema, nós não temos proibição. Tanto iscas vivas quanto iscas... artificiais são permitidas. O lambarizinho que o pessoal usa lá, aquele camarãozinho que pega, é tudo liberado. Tudo permitido. Fora da piracema. Durante a piracema nós temos algumas regras, algumas iscas proibidas. Agora, então, está tudo liberado aí. É isso aí, gente. Então, só ressaltando aqui, Jaú, você que vai pescar aí agora com a piracema, com o fim da piracema, Jaú e Piracanjuba proibido, hein? Não adianta alegar que não sabe, então, antes de ir, olha ali no site como que é O Jaú acho que todo mundo conhece, né? Piracanjuba eu não sei se eu saberia definir, não. Então, na próxima vez que eu for pescar, vou... Apesar que pescador amador é difícil pegar esses peixes, né? Mas é isso aí. Capitão, obrigado mais uma vez. Obrigado à Polícia Ambiental, sempre pronta a nos atender aqui. Quero agradecer o Major Dalek também. Muito obrigado, viu? Eu que agradeço a oportunidade.